Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da nossa disciplina de Educação Financeira aplicada à medicina veterinária. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Mencalha, idealizador dessa disciplina, e nós vamos dar início, então, ao nosso bate-papo aqui, de modo que você possa ser beneficiado com essa disciplina, que é um projeto inovador na medicina veterinária no cenário nacional. Bom, pessoal, então o que vocês vão ver nessa unidade 1, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à educação financeira, sobre o endividamento, né? Especialmente o endividamento das famílias brasileiras. Vamos te dar noções básicas de economia, né? Especialmente o cenário macroeconômico do Brasil. Vou te ensinar também a fazer o orçamento pessoal e construir a sua reserva de emergência. E vamos falar um pouquinho sobre a poupança, sobre os gastos recorrentes, sobre as receitas, despesas, ou seja, sobre o seu fluxo de caixa. E ao final dessa unidade falaremos ainda sobre os tipos de empresa que nós temos no Brasil e o recolhimento de impostos em medicina veterinária. Bom, pessoal, então inicialmente a nossa disciplina de educação financeira, ela foi realmente idealizada para te ajudar, né? Te ajudar a construir um patrimônio sólido aí para o longo prazo, de modo que você possa realmente ter uma qualidade de vida, né? Então, primeiramente, eu vou trazer aqui uma definição, né? O que seria a educação financeira, né? Então, é um conjunto amplo, né, de orientações e esclarecimentos aí que a gente vai focar na disciplina sobre posturas e sobre atitudes adequadas no uso e no planejamento dos recursos financeiros, tanto os recursos pessoais quanto os recursos familiares, né? Então, provavelmente, né, você pode ser um dos primeiros a fazer universidade, né, na sua família, né? Pode ser a primeira pessoa que está com acesso aí ao ensino superior. Então, nada mais justo do que você também seja o líder nesse processo na sua família, né? De construir toda essa orientação, todos os esclarecimentos acerca dos recursos financeiros. Bom, eu também costumo dizer que a educação financeira ela é a aptidão, né? O preparo para lidar com conceitos e com questões financeiras, né? Como as receitas, como as despesas, como juros, negócios, investimentos, né? Que também é um dos objetivos aqui da nossa disciplina. Então, em resumo, é a capacidade de saber utilizar o dinheiro como ferramenta para tornar a sua vida melhor, mais criativa, mais produtiva e, consequentemente, também mais equilibrada. Tá, pessoal? Então, assim, essa é a ideia da gente focar aqui na nossa disciplina de educação financeira. Eu espero que vocês não estejam fazendo a disciplina meramente para adquirir mais alguns créditos aí para o seu currículo e encarem essa disciplina como a virada de chave que você pode ter para ter uma vida mais tranquila no longo prazo. Bom, então os objetivos iniciais, pessoal, da gente criar educação financeira é de que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida, né? Não necessariamente a gente está dizendo que dinheiro traz felicidade, não é nada disso, mas uma qualidade de vida que você pode ter hoje e que você também pode plantar para o seu futuro, né? Tanto no que diz respeito à sua segurança material, e, naturalmente, você ter uma vida mais feliz. Então, a ideia da educação financeira, pessoal, é que ela possa te auxiliar à realização de todos os seus sonhos pessoais e também os sonhos profissionais. Tá? Então, são os objetivos que nós vamos construir juntos aqui na nossa disciplina de educação financeira. Bom, eu trouxe aqui um dado extremamente alarmante, pessoal, e que provavelmente muitos dos senhores podem se enquadrar, né, os senhores e suas respectivas famílias, que é o endividamento das famílias brasileiras, né? Então, nós vamos aqui, pessoal, observar. Tá? No momento que a gente está gravando esse vídeo, né? Hoje nós estamos aqui em julho de 2021, mas até o dado que nós conseguimos coletar terminou aqui em março de 2021. Nós temos hoje praticamente aí 67% das famílias brasileiras endividadas. Pessoal, e o que eu gostaria de combinar de antemão com vocês é que a culpa não necessariamente é do governo, né? A culpa não necessariamente é da pandemia somente, logicamente que esses fatores podem contribuir,
mas na maioria das vezes, pessoal, o endividamento acomete a população, especialmente por falta de instrução. Então, a nossa ideia aqui também na educação financeira é que vocês possam não se enquadrar nesse endividamento das famílias brasileiras e também, quem sabe, aí contribuir para que a sua família possa retomar os trilhos corretamente. Então, assim, essas dívidas podem ser oriundas de cartão de crédito, de cheque especial, né, de cheque pré-datado, de crédito consignado, crédito pessoal, carnê de loja, prestação de carro, prestação de casa, enfim, pessoal, são vários os fatores que podem levar essas famílias a se tornar endividadas, né? Então, é um dado realmente alarmante: 67% das famílias brasileiras, nesse momento aqui, são consideradas famílias endividadas. Bom, e o tipo de dívida, né, conforme a gente já citou, né, essa dívida que vem crescendo aí de 2020 para 2021, né, logicamente aqui com uma grande influência da Covid-19, né, até por muitas mudanças nos hábitos de consumo. Então, nós temos aqui o cartão de crédito, né, como o principal componente, né, cerca de 80,3%, os carnês, né, 16,5%, financiamento do carro, né, 9,3%, crédito pessoal, 8,2%, financiamentos de casa, 7,6%, crédito consignado, 6%, cheque especial, 5,8%, cheque pré-datado, 1,6% e outras dívidas, 1,5%. Então, pessoal, o cartão de crédito, né, aparentemente, ele é o grande vilão do endividamento das famílias brasileiras, e nós também temos como pretensão aqui na nossa disciplina orientar os senhores a respeito desse importante bem que nós temos, que é o cartão de crédito. Bom, eu trouxe aqui uma tabelinha, né, que a gente elaborou, né, correlacionando o item, o problema, a consequência e talvez a possível solução, né? Não adianta, né, de nada adianta a gente simplesmente pontuar onde nós estamos errando se nós também não colocarmos aqui algumas soluções, né? Então, por exemplo, financiamento de carro ou financiamento de casa, né? Então, o problema começa quando essas famílias começam a ter dificuldade em pagar as suas respectivas prestações. A consequência disso é o aumento da dívida, né, a cobrança de juros e multa, né? Então, realmente cair nessa sequência de juros aqui é extremamente desagradável. E uma possível solução para isso, pessoal, é renegociar o financiamento, né? Tentar obter prazos mais longos, parcelas menores, né? Quem sabe renegociar até a taxa de juros, ou, quem sabe, se for preciso, a solução aqui seria se desfazer desse bem. Bom, o cartão de crédito, né, pessoal, ele passa a ser um problema, né, quando as famílias passam a pagar somente o valor mínimo da fatura, né? Então, obviamente, vocês sabem que o ideal é que a gente pague toda a fatura, justamente porque a consequência da gente pagar só o valor mínimo são os juros altos, né, que são imputados aí pelos bancos, né, e pelas operadoras de crédito, né? Então, os juros altos e a não quitação da dívida real é um grande problema. Então, como possível solução aqui também, o parcelamento da dívida total, né? Tentar solicitar redução do limite do cartão, né? Enquanto você não tiver treinado aí para não utilizar excessivamente esse limite, efetuar talvez o cancelamento do cartão, se possível, né? Então, a gente precisa, né? A nossa disciplina de educação financeira, ela tem também o objetivo de lhe dar educação para você utilizar de forma concreta o seu cartão de crédito, tá, pessoal? Tomem bastante cuidado com isso. O problema do cheque especial é a utilização constante dele, né, porque ele vai estar associado aqui a juros altos e, consequentemente, a rolagem da dívida. E, como solução aqui, você pode tentar renegociar esse saldo devedor do limite com prestações factíveis ao seu orçamento familiar. O cartão de crédito, né, a gente já havia também comentado, né, ele também passa a ser um problema com gastos desnecessários, né, a gente sempre está com a necessidade de fazer dívida, tá, pessoal? Tentem cortar os gastos, tentem economizar e conscientizar a sua família, tá? Então, mais uma vez, eu vou ficar muito feliz se essa disciplina aqui render frutos suficientes para que vocês sejam aí os líderes da transformação da sua família no que tange aqui o endividamento. Cuidado com os carnês de loja, né? Ou seja, comprar por impulso, né? Gasto desnecessário, né? Ou seja, a gente gastar aquilo que a gente não tem, a gente acaba atrasando no pagamento,
inclusão do CPF nos cadastros restritivos, né? O seu CPF pode ficar, inclusive, bloqueado. Então, tentem procurar a loja para renegociar a dívida com esses prazos maiores. E aqui, pessoal, os empréstimos também são muito complicados, né? Frequentemente, as pessoas têm dificuldade de pagar essas prestações e, naturalmente, como consequência, a contratação de empréstimos para pagamento de outras dívidas e a rolagem da dívida. Ou seja, você não está conseguindo pagar um empréstimo, você acaba contratando outro empréstimo para pagar o primeiro empréstimo, né? Então, você vai fazendo aquela rolagem da dívida, né? E como solução, se na mesma instituição financeira agrupar todos os empréstimos e fazer uma só renegociação, tá? Com taxa de juros menores e maior prazo para pagamento. Tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso aqui. Isso aqui são apenas alguns itens, né, que vêm nos preocupando. Tá? A gente, na última universidade que eu trabalhei, a gente teve lá um trabalho científico, né, com os alunos, né? E mesmo sendo uma faculdade particular, nós já tínhamos aí um percentual significativo de endividamento desses alunos. Então, a nossa ideia aqui é que eu possa realmente contribuir com vocês nesse sentido. Bom, pessoal, então aqui a gente começa a variar aqui um gráfico, né, do comprometimento da renda das famílias endividadas, né? Ou seja, quanto que essas famílias elas estão se endividando, né? Então, nós temos aqui, pessoal, quando a gente avalia isso no gráfico aqui na linha azul com amortização, no gráfico aqui na reta em laranja com juros, em cinza com serviços de dívidas e em amarelo com serviços de dívida no serviço fiscal. Bom, pessoal, então a gente vê aqui que famílias podem comprometer até 20% da renda, né, com dívida, né, pessoal? Então, imagina, você tem aqui as famílias brasileiras entre 10% e 20% da sua renda mensal comprometida com o pagamento de dívida, pessoal. Isso é muito sério, isso é muito grave. E a gente vem observando, né, que desde o ano de 2010 as coisas estão piorando e, infelizmente, esse gráfico aqui vai até só abril de 2017. Nós temos em 2021 esses números extremamente preocupantes, tá, pessoal? Então, vamos tentar tomar cuidado com isso também. Bom, então aqui a gente traçou um panorama, né, de endividamento das famílias brasileiras, né? Então faça aí uma leitura da sua família, faça uma leitura da sua vida pessoal, tá? Não confunda as suas finanças pessoais com as suas finanças familiares, tá? Eu sei que nesse momento provavelmente você ainda mora com a sua família, mas tome bastante cuidado com isso, tá, pessoal? Então, é muito comum, né? Eu que vim de família endividada, né? Minha mãe, por exemplo, durante anos, sempre contraiu e sempre adquiriu dívidas. E isso não dá o direito, né, de você se endividar por conta da sua família, né? Então, alguém na família precisa, inclusive, estar com o nome limpo, né, para conseguir crédito, para conseguir, às vezes, algum tipo de financiamento, tá? Então, tomem cuidado para que isso não aconteça. Bom, então, nesse momento, o que eu gostaria aqui de propor para vocês, né? Eu vou trazer aqui algumas noções básicas de economia, tá? Porque é o pontapé inicial para a gente falar da educação financeira, né? De nada adianta a gente estar aqui falando de endividamento, a gente está falando aqui de uma série de questões se você não conhece o cenário básico da economia, tá? Então, eu trouxe aqui o cenário econômico brasileiro aqui em março de 2021 e eu fiz um update, né? Fiz uma atualização para julho de 2021, né, mês que eu estou gravando aqui a nossa primeira aula. Então, só para vocês terem ideia, pessoal, o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, a gente vai explicar detalhe de cada item desse aqui daqui a pouquinho, tá? Então, o Produto Interno Bruto PIB do Brasil tinha previsão de crescimento de 3,2% em 2021, e esse dado foi atualizado para 4,5%, né? Então, no cenário macroeconômico, nós temos aqui uma perspectiva interessante de retomada do crescimento da economia, né? Logicamente que isso está associado a algumas premissas, né? Ou seja, a vacinação em massa contra a Covid-19, consequentemente a retomada gradual da economia, da atividade econômica, a aprovação de reformas fiscais e administrativas
que está sendo liderada pelo atual governo federal, e ainda a gente tentar entender que precisamos de uma mínima estabilidade política, tá, pessoal? E, logicamente, que quando a gente fala do Brasil, a gente não tem estabilidade política, né? Há muitos e muitos anos a gente vive períodos de instabilidade política, né? De uma polarização, né? De direita e de esquerda, de Bolsonaro, de Lula. Até a nossa disciplina não tem o intuito de falar de política, de falar de político. Pelo contrário, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que, independente do governo federal, se é de esquerda, se é de direita, né, em tese, pouco importa para os seus investimentos. Você tem que fazer a sua parte, você tem que trabalhar, você tem que lutar para que você possa realmente se libertar e não depender de nenhum incentivo do governo federal, seja ele do governo de esquerda, seja ele do governo de direita. Bom, pessoal, o desemprego, então, em março, acometia 13,4 milhões de pessoas, tá? E hoje nós estamos chegando a um número aí de 14,8 milhões de desempregados, né? Então, é um cenário realmente bastante caótico, né? Logicamente que a pandemia potencializou bastante isso, né? No início do atual governo, né, nós tínhamos uma perspectiva um pouco melhor e, sem dúvida nenhuma, por conta da Covid-19, as coisas acabaram degringolando. Bom, o dólar estava cotado a R$ 5,56 no dia 12 de março e hoje ele caiu, né? Hoje nós estamos com o dólar no dia 13 de julho, né? Dia que eu gravo essa primeira aula, ele está cotado em R$ 5,07 e a gente também vai tentar entender por que isso está acontecendo. Bom, a nossa inflação medida pelo IPCA, que a gente também vai explicar, estava em 5,2%, né, o acumulado, e hoje deu um salto para 6,11%. Né? Então, vivemos um período de muita turbulência no cenário macroeconômico, especialmente pensando na alta do desemprego e na alta também da inflação. E a taxa de juros, né, a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, estava em 2% ao ano e atualmente ela está em 4,25% ao ano. Né? A gente entrou num ciclo de alta da Selic. E as exportações, né, vêm realmente melhorando bastante. Né? O Brasil estava exportando, né, de forma acumulada 31 bilhões de dólares, né, anualmente falando, e isso deu um salto aí para 37,5 bilhões de dólares. Bom, pessoal, então todos esses itens que a gente listou aqui, o PIB, a taxa do desemprego, o dólar, né, a inflação, a taxa Selic, as exportações, fazem parte, né, do cenário básico macroeconômico. Né? A gente precisa entender o mínimo disso aqui. Então, a minha ideia é que eu possa mostrar para vocês cada item disso aqui. Bom, então, de modo que vocês possam entender, quando a gente fala de economia, né, nós estamos falando de duas esferas, né? Existe o cenário macroeconômico, que é o que eu vou focar nessa primeira aula, e existe também o cenário microeconômico. Né? Então, a macroeconomia ela está diretamente relacionada ao país, né? Ou seja, nós vamos falar da macroeconomia brasileira, e quando a gente fala da microeconomia, a gente está falando das famílias e das empresas, tá, pessoal? Então, aqui na nossa disciplina, nesse primeiro momento, a gente vai focar basicamente no cenário macroeconômico. Tá? A minha ideia aqui é que você possa ter noções básicas, mínimas de economia. Tá? Eu sou super a favor que essa disciplina ela seja uma disciplina obrigatória no ensino médio do Brasil, mas a gente está aqui tentando fazer esse trabalho de formiguinha junto ao curso de medicina veterinária. Então, é fundamental que você conheça o básico do cenário macroeconômico. Bom, então a macroeconomia ela tem uma visão global, tá? Ela tem o objeto de estudo, né, o comportamento da economia como um todo, né? Então, no cenário amplo, tá? E existem algumas variáveis que a gente vai tentar aqui estudar, né, como a produção total, o nível geral de preços, que é a inflação, a taxa de emprego, a taxa de juros, os salários e os tipos de câmbio que a gente vai trabalhar. E no cenário microeconômico, que a gente não vai se atentar nesse primeiro momento, né, tem uma visão mais individual, então ela objetiva estudar o comportamento dos indivíduos, da família, da empresa e do mercado, né, como um todo. E as suas variáveis fundamentais de estudo, né, são a lei da oferta e da demanda, a geração de preços, a produção da empresa e os mercados competitivos. Então, mais uma vez aqui, a gente está focando inicialmente nesse cenário macroeconômico. Bom, pessoal, então eu vou destrinchar item por item, tá? Peço que você faça aí um esforço
para acompanhar. Se você já estiver cansado, de saco cheio, para essa aula está gravada, assiste depois. Isso aqui, pessoal, não é para o seu curso de medicina veterinária, isso aqui não é para você passar, não é para você adquirir crédito, isso aqui pode mudar a sua vida, isso aqui pode mudar o conforto da sua família a médio e longo prazo. Então, inicialmente, nós vamos falar do PIB brasileiro, ou seja, nós vamos falar do Produto Interno Bruto, né? Ou seja, é a sigla, né? O PIB é a sigla do Produto Interno Bruto, e esse valor é calculado, pessoal, para medir o desenvolvimento econômico de uma região ou de um país, num determinado espaço de tempo. Tá, pessoal? Então, normalmente, quando a gente fala do cenário macroeconômico, a gente está aqui falando do PIB brasileiro, ou seja, o desenvolvimento econômico do nosso país. E esse PIB ele é calculado da seguinte maneira, né? Existe uma fórmula que, naturalmente, eu não quero que você decore isso, eu quero que você entenda isso, né? Então, o PIB ele é calculado pelo consumo privado, mas o total de investimentos realizados no país, mas os gastos governamentais, isso aqui é bastante importante, mas o volume de exportações, ou seja, tudo aquilo que o Brasil está exportando para o exterior, como, por exemplo, as nossas commodities, né, como os grãos, por exemplo, como a carne bovina, por exemplo, menos o volume de importações, né? Então, X menos M seria o que eu chamo de balança comercial, né? Então, o ideal é quando um país tem um crescimento considerável do PIB, ele exporte menos do que importe, né? Então, a ideia é que o nosso país é um país extremamente forte, por exemplo, no agronegócio, né? Onde muitos dos senhores vão trabalhar. Nesse momento aqui que também eu gravo esse vídeo, nosso volume de exportações é significativamente alto, por isso que o nosso PIB ele voltou a crescer, ok? Então, para calcular o PIB é isso, né? O consumo privado do nosso país, os investimentos realizados, o gasto do governo federal com as contas públicas e essa diferença aqui entre o que a gente exporta e o que a gente importa. Bom, pessoal, então só para a gente ter ideia, né, a evolução do PIB brasileiro, né, ano a ano em percentual, então o Brasil teve um crescimento de 7,5% em 2010, tá? E nos governos anteriores já nós tivemos uma queda brusca, né? Esse PIB chegou a ser negativo entre o ano de 2015 e 2016, então aqui nós tivemos uma retração econômica, né? Ou seja, o país encolheu nos anos 2015 e 2016, voltou a crescer de forma discreta aqui em 2017, aqui em 2018, né? 2019 deu uma caída e agora, logicamente, com a influência da Covid-19, o nosso PIB caiu de forma significativa e voltou a crescer, né? Então, nós temos, para 2021, logicamente, nós não temos ainda o PIB de 2021, porque o ano não acabou, mas nós temos uma expectativa de crescimento com o PIB no ano de 2021. Então, naturalmente, pessoal, a gente sonha em voltar para aqui o cenário de 2010, né? Onde nosso país estava crescendo aí 7,5% ao ano. Bom, quando a gente pensa na taxa de desemprego, essa taxa de desemprego ela é crescente também. Então, no momento que a gente grava esse vídeo, já passou de 18%, né? Então, aqui no nosso gráfico, que mostra que o primeiro trimestre de 2021, janeiro, fevereiro e março, a taxa de desemprego estava 14,7%. E aqui, pessoal, a gente precisa fazer um paralelo, né, com a medicina veterinária. Dificilmente o médico veterinário fica desempregado, né? Porém, o médico veterinário, né, a gente vai conversar um pouquinho nas próximas aulas, como ele não é um profissional vinculado ao regime CLT, né? Dificilmente um veterinário tem carteira assinada, tem carteira de trabalho, ele acaba, muitas das vezes, sendo um profissional de mercado que não está sendo computado nessas pesquisas, tá? Mas, de uma forma geral, o desemprego na veterinária não é grande, tá, pessoal? Eu não estou dizendo que nós somos muito bem remunerados, está longe disso. Para a gente ser bem remunerado na veterinária, a gente precisa realmente estar muito bem qualificado, mas, em comparação a nível Brasil, esse percentual certamente é menor na medicina veterinária. Bom, outro indicativo muito interessante da macroeconomia é o dólar, né, pessoal? É quanto que nós estamos aí pagando por $1, né? Então, nós já vivemos, tá, durante essa crise, né, da pandemia
da Covid-19, nesse ano de 2021, o dólar já chegou aqui, por exemplo, a R$6, né? Então, aqui nós temos essa curva aqui em vinho, tá? Que é o dólar turismo, tá? E aqui o dólar comercial aqui em laranja, né? Então, em março de 2021, o dólar comercial ele bateu quase R$5,80, enquanto que o dólar turismo ele passou dos R$6, tá? Isso é muito grave. A gente sabe que o dólar influencia demais a nossa economia, porque muita coisa é dolarizada. Muitas pessoas cometem o equívoco de falar: mas eu não compro o mesmo dólar, eu não uso dólar, então dane-se o dólar. Não, pessoal. Tudo isso tudo é dolarizado, né? Então, esse celular, por exemplo, que está aqui na minha mão, é um celular dolarizado, o nosso computador é dolarizado, a matéria-prima de muitas indústrias ela é dolarizada, né? Então, por exemplo, o trigo é negociado em dólar, o petróleo é negociado em dólar, o minério de ferro é negociado em dólar, o milho é negociado em dólar. Então, o aumento do dólar é muito ruim para nós brasileiros, né? Porque significa que a nossa moeda, que é o real, ela está desvalorizada no cenário nacional. Então, o dólar ainda é a moeda mais forte, a moeda mais aceita no mundo, né? Logicamente que a gente sabe que nos últimos anos o euro vale até mais do que o dólar, mas sem dúvida nenhuma, em termos de comércio, o dólar é muito importante. E a gente vem observando nos últimos meses que o dólar está caindo, né? Então, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, o dólar está um pouco acima de R$5, né? O dólar turismo, e o dólar comercial ele deve estar em torno de R$5, tá? Então, nós temos assim, nós começamos a entrar num pequeno ciclo de queda do dólar, e eu vou tentar te mostrar o porquê isso está acontecendo também e o que pode impactar o preço do dólar. Então, tire isso da cabeça, que o dólar só serve para rico, só para aquelas pessoas que vão viajar para Disney, que vão viajar para a Europa, não é nada disso, pessoal. O dólar impacta todo mundo, pessoal. As famílias de baixa renda, por exemplo, que estão indo ao supermercado nesse momento para comprar, por exemplo, macarrão, provavelmente, pessoal, tem um preço maior do que o normal, porque a matéria-prima, né, o trigo, por exemplo, né, foi negociado em dólar, né? Então, a M. Dias Branco, que é uma empresa que produz massas como macarrão, produz biscoitos, ela compra o trigo para poder fazer o macarrão, para poder fazer as massas, fazer os biscoitos, né? E aí o que acontece? Ela está comprando trigo mais caro, né? Porque o dólar está disparado e naturalmente ela precisa uma vez ou outra repassar o preço para o consumidor final. Por isso que esse preço vai aumentar no supermercado, tá? Então temos que estar sim atento ao dólar. Bom, e por que então o dólar está caindo, né? O dólar está caindo principalmente por conta desses três fatores aqui. Porque a taxa de juros, tem a taxa Selic, ela está subindo, tá? Então ela começou a pandemia aí em torno aí de 2%, na verdade ela caiu para 2% durante a pandemia e hoje ela já passou de 4%, ainda está muito baixa, é verdade, mas nós estamos vivendo um ciclo de alta e eu vou tentar explicar para você por que o dólar cai com isso. O preço das commodities está aumentando, também vou explicar isso, e nós temos hoje um saldo positivo da nossa conta corrente, né? Ou seja, da balança comercial, que seria aquela diferença do que o Brasil exporta do que o Brasil importa. Bom, então tudo isso está influenciando o dólar, né? Então nós estamos vivendo um ciclo de alta da Selic, né? A Selic é uma taxa básica de juros, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar isso, nós vamos tentar diferenciar para vocês o que é a Selic, o que é a Selic meta, que é a Selic da inflação, e a Selic over, que é usada para os investimentos, tá? A abreviação de Selic, pessoal, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? Isso não precisa saber, logicamente, mas eu quero que você entenda que a Selic ela é uma taxa de juros básica do nosso país, tá? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aqui uma taxa Selic real, ou seja, quando eu pego a Selic e desconto da inflação, ou seja, é a Selic menos a inflação. Então, nesse gráfico aqui, ele mostra que o Brasil estava com 1,6. Então, a gente entrou num ciclo de alta da Selic, olha aqui, a Selic em 31 de agosto de 2016, ela era altíssima, ela era 14,25%. Em março de 2018, ela já estava 6,5%.
Durante o auge da pandemia, aí, ela foi caindo para 2%, né? Então, o governo federal, né, juntamente o Banco Central, que é justamente isso, né, o Banco Central, aí, juntamente com o Copom, é ele que define essa taxa Selic. Então, ele foi diminuindo a taxa Selic para quê? Para facilitar a vida das famílias que estavam apertadas. Porque quando a Selic está mais baixa, eu consigo pegar empréstimo mais barato. Então, por exemplo, a Selic a 2% significa que as famílias podem pegar empréstimos com a taxa próxima aí de 2%. Então, isso é muito bom para a população. Porém, qual é o problema da Selic baixa? A Selic baixa de uma forma artificial, a inflação dispara, porque todo mundo está com poder de compra, todo mundo começa a comprar, e os preços naturalmente vão subir pela lei da oferta e da procura. Tá bom, pessoal? Então, hoje, em junho, julho de 2021, nós estamos com a Selic aqui em 4,25, ou seja, a Selic voltou a subir. Ela foi a 2,25, ela foi a 2,5, ela chegou a 4, hoje ela está a 4,25, e existe uma expectativa para que a Selic termine o ano de 2021 próximo aí dos 7, 8%. Isso faz com que o dólar caia. Tá? Por que faz com que o dólar caia? Porque os investidores estrangeiros, os investidores internacionais, passam a botar mais dinheiro no Brasil. Porque fazer investimento no Brasil com a Selic a 2%, ninguém quer, porque rende muito pouco. Tá? Então, a Selic ela também é um benchmark que a gente chama de alguns rendimentos, de alguns investimentos de renda fixa, né? Como o investimento no Tesouro Direto, né? No Tesouro Selic. Então, a 2% de retorno ninguém quer, está muito ruim. Tá? Tem empresa na Bolsa de Valores que paga mais que 2%. Então, o investidor estrangeiro tira o seu dinheiro do Brasil. Consequentemente, se ele tira o dinheiro do Brasil, o real fica desvalorizado e o dólar sobe. Então, no momento que a Selic começa a subir de novo, né, agora não, se você botar o dinheiro estrangeiro aqui, você já tem um retorno de 4,25%, futuramente 5, 6, 7%, conforme as expectativas aí dos economistas, vai ser mais interessante, por exemplo, para o americano e para o europeu botar o seu dinheiro no Brasil. Então, eu passo a ter um aporte de dólar no Brasil e, consequentemente, o real passa a ficar muito valorizado e o dólar começa a cair. É o que está acontecendo hoje. Tá? Então, entendam isso, que normalmente, quando a Selic sobe, o dólar começa a cair, porque isso atrai investidores internacionais. Bom, pessoal, um outro ponto extremamente importante é você entender o que são commodities, né? Então, o que é commodity? Commodity são aquelas matérias-primas extraídas diretamente da natureza com um baixo valor agregado, né? Existe um baixo valor de diferenciação. Então, por exemplo, né? Vamos pensar numa commodity aqui. O milho é uma commodity, o açúcar é uma commodity, o minério de ferro é uma commodity, tá? Então, assim, então, quando a empresa lá, Vale do Rio Doce, compra minério de ferro para fazer os seus produtos, né? Quando ela consome minério de ferro, aquilo ali tem baixo valor diferenciado. O que eu quero dizer com isso? O minério de ferro ele não tem preços discrepantes pelos vendedores, né? Então, assim, o minério de ferro, se ele custa X aqui, ele custa X lá fora, ele custa X em outro lugar. Então, commodity tem muita pouca diferenciação. Então, nós temos um valor muito homogêneo, né? Então, tudo isso, o milho, a soja, o boi gordo, né? O próprio a carne bovina, né? O boi gordo, né? Que já seria aquele bovino de corte. Então, o que acontece aqui? O Brasil, pessoal, ele é um grande exportador de todos esses produtos. Tá? Então, o Brasil exporta muito milho, o Brasil exporta muita soja, o Brasil exporta muita carne, principalmente para a China. Tá? A China é uma grande consumidora dos produtos brasileiros, tá? Das commodities brasileiras. Então, como as commodities estão num ciclo de alta, tá? Então, aqui, por exemplo, em 2017, as commodities entraram num ciclo de baixa, tá? E desde 2018 ela veio andando de lado, aqui em 2019 começou a subir. Então, as commodities estão num grande ciclo de alta. Tá? Então, em 2021, o preço do milho subiu, o preço da soja subiu, o preço do bezerro subiu, o preço do boi gordo subiu, o preço do minério de ferro subiu. Então, as commodities estão num ciclo de alta. Como o Brasil exporta tudo isso para a China, por exemplo, para os Estados Unidos, né, e para outros países,
o Brasil acaba exportando mais do que importando. Isso faz com que o dólar também caia, né? Porque o dinheiro brasileiro passa a ser valorizado. Toda vez que um país tem a balança comercial positiva, ou seja, ele exporta mais do que importa, a moeda local tende a se valorizar. Tá? Então, o Brasil está aproveitando esse ciclo de alta das commodities. Bom, é isso aqui que a gente colocou. Ó. Olha a balança comercial do Brasil, né? Em comparação a 2020, que está em azul, e em 2021, que está em laranja. Né? Então, desde março, que nós estamos superando as expectativas do ano passado. Né? Então, o Brasil aumentou muito as suas exportações. Tá? Infelizmente, esse gráfico ele não mostra até julho, né? Mas nós temos aqui um grande período positivo da balança comercial, ou seja, o Brasil, no momento, ele está exportando muito mais do que importando. Tá? Então, isso é um saldo positivo da balança comercial. Bom, então você pode ter criado várias expectativas, pô, bacana, né? O dólar está caindo, que coisa boa, mas o que pode atrapalhar essa queda do dólar, né? Porque tem dias que o dólar sobe mais, né? Às vezes a gente desanima, puxa, será que vai entrar de novo nesse ciclo de alta, né? Eu vim de uma geração, pessoal, quando estudava medicina veterinária, né, no início dos anos 2000, o preço do dólar era em torno de R$ 2, R$ 2,50, tá? Então era um momento muito bom, né? O nosso país estava prosperando naquela época, né? Quando eu era adolescente, no início do Plano Real, a gente comprava $1 com R$ 1, né? Era equiparado. Então, isso era muito bom, né? As pessoas conseguiam consumir, o preço dessas matérias-primas que eu citei estava baixo, as pessoas, as famílias de renda de classe média alta, de classe alta, viajavam para o exterior com muita frequência, isso era comum, tá? O preço dos eletroeletrônicos era muito mais barato, e, infelizmente, de alguns anos para cá, a gente entrou num ciclo de alta do dólar, né? Então, o que pode atrapalhar isso? Se o governo federal, se o atual governo federal do Jair Bolsonaro começar a gastar demais com as contas públicas, isso pode atrapalhar, o dólar pode voltar a subir. Lembra que isso entra lá no cálculo do PIB, né? Uma inflação descontrolada, que é o que a gente vive hoje, tá? O que mais hoje tem atrapalhado a queda do dólar é a inflação brasileira, tá? A inflação brasileira está totalmente descontrolada, por isso que o governo está subindo a taxa Selic, tá? O governo sobe a Selic, né? O Banco Central ele sobe a Selic para quê? Para desestimular a população a gastar demais e, consequentemente, controlar a inflação. E, sem dúvida nenhuma, uma outra coisa que pode atrapalhar a queda do dólar é o aumento dos juros americanos. No momento que eu gravo esse vídeo, os juros americanos estão muito baixinhos, tá? Desde o governo Trump e agora o governo Biden está mantendo esses juros americanos muito baixinhos para estimular as famílias americanas a consumir. Aí as pessoas reclamam, por que o Brasil não faz igual? Por que o Brasil está aumentando os juros se os Estados Unidos mantêm ele baixinho? Pessoal, o Brasil é um país pobre e os Estados Unidos é um país rico. O Brasil não pode se dar o luxo de manter essa Selic baixa, artificialmente baixa, tá, pessoal? Isso aí é muito grave. Então, por isso que os Estados Unidos conseguem manter. Agora, quando os Estados Unidos começar a aumentar esses juros, né, lá nós temos o FED, né, que seria o Banco Central Americano, quando os Estados Unidos começar a aumentar essa taxa de juros lá, naturalmente o dólar vai subir de novo. Por quê? Porque o investidor estrangeiro ele vai tirar o seu dinheiro do Brasil e vai aportar nos Estados Unidos. Por quê? É muito mais seguro investir nos Estados Unidos do que investir no Brasil. Tá? Então, são os 3 pontos que podem atrapalhar as nossas expectativas perante aí a queda do dólar. Bom, pessoal, dando sequência, então, nós vamos falar ainda de alguns outros pontos que são importantes. Né? Nós vamos falar agora, por exemplo, da inflação. Tá? Quais são os índices de inflação que nós temos aqui no Brasil? Tá? Nós podemos medir a inflação pelo IPCA, que é o que normalmente a gente faz, que é o índice que está associado ao produtor, né, ao consumidor amplo, né, o índice de preços, índice de preço ao consumidor amplo, que é medido pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e nós temos outros índices também, como o INPC, como o IPC, como o IGPM, como o IGPDI.
Dois índices que eu gosto de utilizar, tá? O padrão nacional é o IPCA, é o índice de preços ao consumidor amplo. Eu vou explicar para vocês o que é daqui a pouquinho, tá? Então, o IPCA, que é calculado pelo IBGE, seria para a gente o nosso principal termômetro da inflação. Mas eu convido a vocês, aqueles que tiverem interesse de aprofundar, de ler um pouquinho também sobre o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que já é medido pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, por exemplo, né, quando nós temos o aumento dos nossos aluguéis, né, chega lá o proprietário do imóvel, olha, eu vou precisar aumentar o aluguel. Esse aluguel é reajustado com base no IGPM, tá? Porque o IPCA não é um bom índice para isso. Então, o IPCA, eu costumo dizer que é o índice mais usado, é o mais conhecido, mas ele não é o mais preciso, porque não está relacionado aqui, por exemplo, à indústria e às outras questões. Bom, pessoal, então o que é o IPCA, né? Então, a sigla IPCA, conforme a gente colocou, é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou seja, é uma cesta de produtos, tá? E nesse produto, o que nós vamos ter aqui nessa cesta? Alimentação e bebidas, onde nós temos aí 21% dessa cesta, então 21% é alimento e bebida, 15,4% é a habitação, 3,79% artigos de residência, 4,36% vestuário, 19,91% transporte, 13,26% saúde e cuidados pessoais, 10,44% despesas pessoais, 6% educação e 5,71% comunicação. Então, pessoal, alimentação e bebida, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, comunicação, educação, despesas pessoais, saúde e cuidados pessoais são os produtos que estão na cesta do índice do IPCA. Então, por exemplo, se no mês de agosto, que é o próximo mês, a gente tiver um aumento, por exemplo, no preço das passagens de ônibus, naturalmente você tem um aumento aqui do percentual do transporte nessa cesta e você acaba tendo um aumento na inflação acumulada, né, no índice do IPCA. Então, toda vez que você ouvir por aí, o IPCA desse mês subiu, né? E significa que nós estamos com a inflação subindo, tá? E no momento que a gente grava esse vídeo, em julho de 2021, nós temos, de fato, a inflação descontrolada no Brasil, muito maquiada pelo governo federal, é verdade, está muito, muito maquiada, mas a gente que estuda um pouquinho sobre isso sabe que não é simples hoje, por exemplo, a gente ir no supermercado e fazer as nossas compras, porque a gente não consegue, com o mesmo dinheiro que a gente pagava isso há um ano atrás, a gente não compra as mesmas coisas, né? Cada vez mais a gente compra menos coisas se a gente mantiver aquele aporte ali para fazer as nossas compras. Bom, pessoal, então só para a gente ter ideia, a inflação oficial mês a mês, tá? Nós tivemos aqui um grande boom aí no final do ano passado, né? Então o último trimestre do ano passado foi extremamente desafiador, com uma inflação mensal aqui de 0,86 em outubro, 0,89 em novembro, de 1,35 em dezembro, extremamente alto. Caiu bem em janeiro, voltou a subir em fevereiro e março, abril caiu, maio subiu de novo, junho deu uma descida, graças a Deus. Mas, de um modo geral, quando a gente pega a inflação acumulada nos últimos 12 meses, nós estamos crescendo, né, pessoal? Então, a inflação acumulada é aquela que se acumulou nos últimos 12 meses. Então, nós temos, no momento que eu gravo esse vídeo, uma inflação em torno de 8,35%. O que significa, pessoal? Que, nesse momento, o nosso poder de compra ele está caindo 8,35%. E eu tenho certeza que o salário da gente não está subindo, né? Essa é a questão mais grave quando a gente pensa na inflação. Então, desde junho de 2020, né, nós estamos tendo aqui uma inflação progressivamente crescente e é por isso que nosso dinheiro não está sobrando no final do mês. E é mais um motivo pelo qual eu te convido a você se educar no aspecto das suas finanças pessoais e das suas finanças familiares.
Bom, pessoal, outro ponto importante para você conhecer é a taxa Selic, né? Então, como eu falei para você, o nome Selic, tá? O Selic é um sistema especial de liquidação e de custódia, tá? Não fiquem se apegando a essa definição. A taxa Selic não tem nada a ver com isso, tá? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, tá, pessoal? E ela é definida a cada 45 dias, podendo aumentar ou podendo diminuir, tá? Hoje, em julho de 2021, tá? Já vai ter uma nova reunião aí do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária Nacional, lá do Banco Central. É ele que vai determinar qual vai ser a nova taxa Selic. Existe uma expectativa em nível nacional que a Selic continue subindo, né? Então, nós começamos o ano, né, com a Selic muito baixa, né? Terminamos 2020 com a Selic em torno de 2%, e a Selic hoje está em torno aí de 4,25%. Tá? Então, existe uma tendência da Selic continuar subindo a 5%, a 6% e, quem sabe, até 7%. Na época que eu era aluno da graduação de Medicina Veterinária, e quando eu comecei a investir o meu dinheiro, né, assim que eu me formei, aliás, eu comecei a investir um pouquinho antes de me formar, mas quando a gente começou a investir, eu tinha a Selic em torno de 15%, pessoal. Isso era muito bom para a gente investir na renda fixa, né? Significava que, quando eu investia, por exemplo, no Tesouro Nacional, eu tinha um rendimento ali certinho ali de 15%. Hoje não. Hoje, quando você investe, por exemplo, no Tesouro Nacional, no Tesouro Selic, você só vai ter um rendimento ali próximo ali de 4,25%, que é a taxa Selic. Beleza, pessoal? Ficamos aqui na expectativa, então, da taxa Selic. E essa taxa, ela é muito importante em vários fatores da nossa economia, né? Então, ela define, então, a taxa básica de juros, ou seja, como que as instituições financeiras, por exemplo, vão conceder o crédito ao consumidor, tá? Então, lembrando que ela foi definida pelo Copom. Ela afeta o dólar, né? A gente já aprendeu como que a Selic afeta o dólar, né? Então, existe uma tendência de quanto maior a Selic, menor o dólar, tá? Porque isso atrai investimentos do exterior. Ela é uma referência para o CDI, né, o que é o Certificado de Depósito Interbancário. Tá? Então, por exemplo, quando a Selic está em 4%, o CDI ele fica também próximo de 4%. Tá? Então, os bancos acabam utilizando a Selic como referência. Ela controla a inflação. Então, nesse momento, pessoal, a Selic está subindo para controlar a inflação, tá? Essa é a meta. Então, existe a tendência da gente continuar com a Selic subindo. Por quê? Porque a inflação não está controlada, tá? Infelizmente. Ela determina, então, os juros para o crédito, conforme eu coloquei para vocês, e ela também está atrelada à rentabilidade de vários investimentos, né? Então, por exemplo, os investimentos de renda fixa, que a gente vai estudar também nessa disciplina, como, por exemplo, os investimentos no Tesouro Nacional, através dessa Selic, que a gente vai ter também o benchmark para a rentabilidade dos seus investimentos. Bom, a gente chegou a falar um pouquinho da balança comercial, né? Então, a balança comercial, ela nada mais é do que a diferença entre o que o país exporta e o que o país importa, né? Então, a gente tenta que a nossa balança comercial seja sempre positiva, ou seja, eu sempre procuro exportar mais do que importar, tá? Isso realmente melhora bastante o nosso aspecto econômico. Então, existe aqui, pessoal, uma expectativa da nossa balança comercial, né? Só para a gente ter uma ideia, a nossa balança comercial ela estava extremamente deficitária, né? Entre 2010 e 2016, né? 2014, então foi muito ruim, né? Ela foi negativa, ou seja, a gente em 2014 a gente importou muito mais do que exportou, tá? E ela veio numa crescente, né? Chegou a quase 70% em 2017, deu uma caída. Existe uma expectativa que em 2021 a nossa balança tenha um superávit aqui. Alguns falam em 69%, alguns falam em 60%, em 56%, em 55%, em 52%. O menos otimista que fala em 40%. Tá? Isso aqui são empresas, tá, que fazem essa avaliação. Então, pessoal, as estimativas são muito boas. Tá? Existe uma forte tendência de que em 2021 nós tenhamos o recorde de superávit, ou seja, nesse momento aqui existe uma grande expectativa de todo o governo
governo de que o nosso país exporte muito mais do que importe. E aqui eu faço aqui um disclaimer, tá? Eu chamo a atenção dos senhores, independente do seu viés político, independente da sua torcida aí, né? A gente não deveria ter torcida, mas a gente sabe que a gente tem. Torçam a favor do país de vocês, né? Então, independente se é a esquerda que está no poder, se é a direita que está no poder, o importante para a gente nesse momento é a gente retomar a nossa economia, a gente continuar crescendo. Então, a gente espera, sim, que nós tenhamos aí um grande superávit. E por que esse superávit está acontecendo? Tá? Isso está acontecendo justamente por conta das commodities que a gente tanto tem exportado, né? Então, quem é o nosso maior parceiro aqui de exportação? É a China, ó. Então, 70% para a China, muita coisa, né? Então, nós temos a China, a própria União Europeia, os Estados Unidos, menos a Argentina, né? Então, nós temos aqui a China aí como um dos nossos grandes parceiros comerciais. Só para a gente ter ideia, as exportações para a China no ano de 2020, no ano passado, ela foi 3,3 vezes maior do que o valor que nós exportamos para os Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui um saldo positivo nessa relação com a China, né? Ou seja, a gente exporta mais do que importa. Com a União Europeia também. Com os Estados Unidos, a gente tem um déficit, né? A gente continua importando mais do que exportando. Tá? Isso faz parte, né? A gente realmente, a nossa cultura se aproxima muito mais da cultura americana do que a cultura chinesa. Tá? Então, nós temos aqui um déficit ainda quando a gente está falando dos Estados Unidos. Bom, e para a gente fechar, pessoal, essa questão da economia, existe uma outra área da economia que a gente não vai entrar a fundo aqui, que seria a área da microeconomia, né? Então, a gente falou da macroeconomia, né? Então falamos do PIB, falamos da taxa de desemprego, falamos da balança comercial, falamos da taxa de câmbio, né? Do valor do dólar. E a microeconomia, ela já é a ciência que vai estudar características e comportamentos dos indivíduos, né? Ou seja, dos produtores, dos consumidores, né? Em nível econômico, bem como os diversos tipos de mercado. Tá? Então, a gente não vai entrar a fundo aqui na microeconomia, mas, de um modo geral, só para que vocês tenham um pouquinho mais de entendimento, né? Ela estuda, então, as necessidades humanas, ou seja, aquelas que são necessárias para a sobrevivência, que são as necessidades primárias, mas também estudam aquelas necessidades que podem melhorar a qualidade de vida, que são as necessidades secundárias. A microeconomia também estuda o custo de oportunidades, né, como, por exemplo, aí, atrelar a taxa Selic aí aos investimentos, estuda os agentes econômicos, como? Quem são os agentes econômicos? As famílias, né, as nossas famílias, as empresas, né, que são as empresas que vendem para a gente, né, ou prestam serviço para a gente, e o próprio governo, né? O próprio governo faz parte aí da microeconomia. Estuda também bens e serviços, né, como bens livres, como bens econômicos, como bens de consumo, como bens privados, como bens públicos. Tá? Então, tudo isso também é estudado pela microeconomia. Fatores produtivos, né, como fatores de trabalho, como terra, como o próprio capital. E setores econômicos, né? O setor primário, o setor secundário e o próprio setor terciário ou setor de serviços. Bom, a gente não vai entrar aqui na microeconomia. A microeconomia ela é importante, mas ela não é determinante para a sua educação financeira. Então, a gente focou realmente nesse início a falar do cenário macroeconômico. Beleza, pessoal? Então, assim eu encerro a nossa primeira parte, tá? Eu vou dividir a nossa unidade 1 em parte, para não ficar muito grande, né? Eu poder fazer o upload tranquilo desse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenha sido produtivo, e a gente volta no próximo bloco para falar do seu orçamento pessoal. Então, a minha ideia é que no próximo bloco a gente fale tanto do orçamento pessoal quanto da sua reserva de emergência. Vem comigo que tem muita coisa legal para a gente aprender. Até daqui a pouco, forte abraço.